Tem uma pergunta aqui, ó. É a Andresa Regina, é o nome dela. Sofri uma magia que me derrubou. Tive perdas e desde então mudou tudo na minha vida, principalmente profissional. Como eliminar isso? Meu amor, pelo visto você ainda tá no fundo do Tá no... poço, né? Porque senão como eliminar quer dizer que isso ainda está afetando As ela. perguntas são boas. É, Andresa, né? É. Andresa, também já sofri várias magias que me derrubaram, viu? Várias. A primeira coisa que a gente faz, vamos lá, se eu tô dentro do barquinho e o rio tá cheio de piranha, então eu não posso pular no rio, ainda mais no caso dela, que já tá mordida, tem sangue, se ela pular no rio, vem muito mais piranha. Então a magia também é assim, né? Ela já tá no fundo do poço, ela tá mais do que vulnerável para receber mais energias. A primeira coisa que ela tem que fazer é elevar o padrão vibratório dela. E aí a gente tem que buscar a vulnerabilidade dessa pessoa. Então, quando a gente faz uma quebra de magia, eu posso ir lá na Andresa e desmanchar essa magia. Desmanchei essa magia. Mas a Andresa tá lá no fundo do poço, a Andresa tá lá, né? O que vai acontecer? Ela vai ter um alívio por uma semana, daqui uma semana ela vai falar: esse trabalho não funcionou, ou então tem outra magia ali me afetando. Quando a gente trabalha com isso, a gente faz a quebra de magia. Aí entra um trabalho de autoconhecimento, tem que ter a participação da pessoa. Ela precisa entender qual é a vulnerabilidade dela, para ela não cair nisso, e por um período ali de 1 mês, ela tem que trabalhar essa energia dela, porque se ela cair, a magia volta. Então, quando a gente quebra a magia, eu acho que o mais fácil é quebrar a magia, porque depende de mim, eu vou lá e faço. Agora, a defesa e proteção áurica, que é a parte dela, então tem que ela fazer precisa... a parte né? Então é um trabalho, não é um trabalho mágico que de um dia para o outro a gente consegue. Não é de um dia para o outro que a gente vai colocar pensamentos positivos numa mente que tá tão sofrida. Tá perturbada. Mas é esse o caminho que a gente precisa construir junto com a pessoa. Então a gente precisa fazer essa pessoa se fortalecer. Infelizmente. Ou felizmente, porque quando você se fortalece, você já percebe quando você está caindo a sua vibração. Com certeza, está mais preparado. Volta. Então, isso tudo é autoconhecimento, é algo que o cliente, ele vai ter para ele como uma arma para o resto da vida. Ele não precisa ficar voltando para eu ficar quebrando magia dele. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui, Fá. O nome dela é Marlene Caires. Tem uma mãe de santo que me persegue fazendo muitas magias com bichos. Será que um dia ela vai parar? Não, ela não vai parar, né? Para ela parar, ela vai ter que chegar num estágio de evolução. O que acontece é que você precisa se fortalecer para que essas magias não cheguem até você. Sim. Então, ela vai parar só se ela... virar e... Ela, na verdade, precisa de um trabalho terapêutico, né? O porquê querer o mal dos outros, para que fazer isso para os outros. Então, ela não vai parar, não, amor. Mas você pode se fortalecer. Então, a gente tem que fazer aquilo que está a nosso alcance, né? O lance, quando o pessoal te procura, existem fases para ele estar... Está até como se fosse um médico, te dá um remedinho lá, né? Você tem que tomar 5 gotinhas 2 vezes ao dia. O tratamento da mesa que você faz é igual? Também. Porque tem gente também que às vezes começa e não termina, né? E aí? Tem. Assim, a mesa, você pode fazer só uma sessão, ela vai te trazer um alívio, que nem eu falo assim, ó, você tá com uma crise de enxaqueca, aí você vai pro pronto-socorro. Eles te dão uma injeção, você tem uma melhorada. A primeira mesa é mais ou menos isso. É uma injeçãozinha lá do pronto-socorro para aliviar a dor. Entendi. Depois, quando chega no final, eu vejo quantas sessões são necessárias para que a gente prossiga com o tratamento.
Porque hoje em dia a gente não pode ser superficial nas coisas, a gente precisa se aprofundar mais. Eu preciso me aprofundar no que esse cliente tem, o porquê que ele está daquele jeito. E tem várias causas aí para nossa vida não andar para frente. Tem, por exemplo, a casa, tem a Sim. família, tem várias coisas. Nossa, são várias coisas. É. Né? E aí, o que eu observo é que a maioria, né? A maioria precisa de 4 sessões. Agora, tem gente que 2 sessões tá ok, tem gente que precisa de um pouquinho mais. Entendi. E eu tenho gente que eu atendo todo mês. Assim, há mais de 2 anos, Entendi. todo mês está fazendo um atendimento. Virou uma psicóloga, né? Na verdade, é mais ou menos É mais ou menos isso. É, porque não adianta, gente. A gente não pode só virar pêndulo, beijo, tchau. A gente precisa se aprofundar. Entre o outro, Eu preciso entender o que essa pessoa tá passando. Entendi. Porque vai oscilar, tem altos e baixos, né? E tenho que nem, né, eu não sou psicóloga, mas eu tenho as sessões semanais de terapia integrativa, na qual eu utilizo ferramentas de autoconhecimento que vai trazendo Entendi. mais fortalecimento para a pessoa. Quanto mais ela auto se conhecer, é interessante. Melhor. Você acaba virando uma psicóloga, né? Querendo ou não querendo, não com a faculdade, mas a faculdade da vida te ensina muita coisa, né? Eu cheguei a pensar em fazer, né, psicologia, mas, gente, não rola, né? Eu não tenho nem tempo para isso, para fazer a faculdade, os estágios, acompanhamento, supervisão, é muita coisa. Sim, sim. Falei, não, gente, vamos ficar aqui na minha área. Eu acho que eu estou ajudando um pouco, até mesmo com algumas ferramentas comportamentais. E quando precisa de psicólogo, de psiquiatra, eu encaminho.